Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta segunda-feira, nós contamos com a presença do Luciano Batista, gentilmente vindo aliás, esse é o Paulo Eduardo Costa. O Walter, eu já falei pro Walter, o Walter é um menino bom. Só que na segunda-feira, ele vem da balada chapado. Entendo. E aí ele trocou os plugs aí. Toda segunda-feira eu tenho esse problema. O cara vem chapar e vai naquelas raves que tem, sabe aquelas raves que... Começa na sexta, começa aí. Então chega na segunda de manhã, o cara tá mais pra lá do que pra cá. Aliás, eu me sentiria muito honrado em ser confundido com o Luciano. Mas... Né? Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, mas nós não podemos enganar os telespectadores. Então, Valtinho, o Luciano é que... O que é bom pra ressaca? De que, cara, tem umas fórmulas, né, que o cara... Você tomava na época de adolescente, de juventude, Luciano? O que é bom pra ressaca é não beber. Não beber ressaca. Agora a pergunta é, você bebe? Não. Porque o Luciano é considerado, viu? Eu sou fã do Luciano, porque o Luciano é um atleta, né? E sim, eu sei Ele disso, se preocupa muito com a atividade física e é fundamental. E outro dia ele me mostrou uma foto e comentou aqui um negócio que eu fiquei até, não invejoso, porque a palavra é um pouco forte, mas eu vi o pai dele treinando, né? E seu pai tem mais de 80 anos, não é isso? Vai fazer 88. Caramba! Ele faz pilates. Pilates. Bom, mas você tem que ver ele treinando. Bom. Parabéns. Luciano, tá tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pela participação, Obrigado viu? pelo convite. Muito bom. E ao meu lado, agora sim, o Paulo Eduardo Costa, que o Valtinho, depois de uma... Olha, eu até vou aproveitar que o Walter vai nessas baladas aí e nessas raves. Tem que tomar cuidado, porque andam em algumas baladas, que eu vou falar é sério. O pessoal dando lá, pondo coisas nas bebidas lá para roubar as pessoas. É um negócio terrível. Sim. Tinha uma ilha, ainda tem a ilha, e eram feitas muitas raves ali em Cubatão, que agora está me fugindo o nome da ilha. Ilha do Pompeba. Ilha do Pompeba. Eram feitas algumas raves lá, deu muito problema lá. Aliás, ela era vicentina. É Vicentina. É Vicentina. Ah, é Vicentina? O embarque e desembarque é pelo Pompeba. É por isso que chama Ilha do Pompeba. Isso. E ela tem um bairro Pompeba, tem, né? a Ilha do Pompeba paga IPTU em São Vicente. É mesmo? Eu achava que era de Cubatão essa ilha. Não. Olha, que interessante. Muito legal. Como a nossa região Ela é fica grande, na fronteira com Cubatão, né? Porque do outro lado é Cubatão, seria o Casqueiro. do lado Sim. de cá, Pompeba. Como nós temos Uma belíssima região... ilha, viu? Me disseram que é muito bonito lá. E aí tinha essas festas que eram realizadas lá. Olha, deixa eu dar uma notícia aqui. A situação do Neymar não está muito boa, mas agora parece que o Santos pode ter que pagar uma multa de 70 milhões no caso Neymar. Um documento assinado pelas diretorias do Santos e Barcelona pode representar mais um duro golpe nas finanças do time da Vila Belmiro. O jornal Marca apresentou trecho do contrato da transferência de Neymar firmado entre os dois clubes em 2013. No documento, o Laor, o então presidente, e o presidente do Barcelona, Sandro Rosell, se comprometem a dividir o pagamento da indenização em caso de vitória definitiva do Grupo DIS na Justiça da Espanha. E o DIS cobra na Justiça 40 milhões de euros. E de acordo com advogados que têm visto o processo, a possibilidade de vitória do Grupo DIS é muito grande. O Luciano, você é conselheiro lá no Santos? Não, eu sou colaborador. Acho que na quinta-feira o bicho pegou lá, né? No conselho. No conselho. Eles reprovaram as contas por unanimidade. Que coisa, né? Eu acho que vai ser um duro golpe caso o Santos tenha que pagar dividir a multa com o Barcelona. O Santos tem que, a diretoria atual tem que tomar providências jurídicas contra quem fez isso. No caso, o Laor, o Odílio, enfim, quem tiver... Quem assinou. Esse Sandro Rosell não foi preso? Foi preso. Não. Ele renunciou.
Ele era presidente do Barcelona, ele renunciou. Sim, mas acho que ele chegou a ser preso por um período, não? Ainda não. Teve um preso, um presidente de clube espanhol preso. Eu acho que foi ele. Eu vou até procurar aqui. É triste ver isso no esporte, né? É terrível. Esporte, especialmente com um ídolo como o Neymar, né? Que é um cara tão querido por todos. Ele deve estar numa situação muito chata, muito constrangedora. Isso vai dar muito problema. Que refletiu no jogo, né? Sim, ele muito nervoso, né? Sim. Agora, eu não costumo falar de futebol nas segundas-feiras, mas enfim, eu não entendo. Nós estamos indo para o fundo do poço. Sim. A gente já não ganha mais nem o MMA, que éramos, não é, detentores não ganhamos. Não ganhamos mais futebol. Só estamos ganhando handball, que não era um jogo, não era um esporte tradicional, que parece estar. As meninas do handball se transformaram. Que coisa, né, Paulo? Isso é ruim, viu? É triste ver essa situação, né? O país deveria estar aí investindo muito no esporte, porque é a formação dos jovens, né, amigo? Sem dúvida. O futebol, ele é a paixão, né? O futebol, ele, de todos os esportes que existem no Brasil, e são dezenas de modalidades esportivas importantes, mas o brasileiro, ele é apaixonado pelo futebol. E o futebol do Brasil, o que aconteceu? Eu acompanhei, de sábado para cá, todo mundo viu o vexame da seleção brasileira. Terrível. Contra o Paraguai. Mais um vexame. Sim. Né? Paraguai. E aí, eu acompanhei quase tudo que eu pude acompanhar essa eliminação nos pênaltis de novo, para o mesmo Paraguai. Eu acompanhei toda a mídia possível. E o que eu observei? Nas principais mídias do Brasil, que são os canais abertos, os famosos canais que transmitem o esporte no Brasil, que detêm o direito, inclusive, de transmitir jogos da seleção brasileira, eu observei uma coisa. O que nós temos, eu vou fazer uma comparação aqui. Nós temos a Petrobras, entre tantos escândalos no Brasil, nós temos a Petrobras como um exemplo, né? Era uma empresa que, a Petrobras patrocinava clubes de futebol, o Flamengo, patrocinava várias modalidades esportivas, mas por trás daquilo tudo havia uma grande confusão acontecendo da época do governo Lula, e que agora vem à tona e que eu acho positivo, porque você imaginaria, Paulo Costa, você, Augusto, Paulo Costa, que tem um conhecimento riquíssimo, você imaginaria um presidente de um partido preso, os presidentes de empresas mundialmente conhecidas, né? Os caras que estão sendo presos aí são os caras que são conhecidos no mundo, são empresas de porte internacional. Então isso é positivo nesse aspecto de que pessoas que prejudicaram o povo brasileiro estão presas. O que está faltando isso é no futebol. Porque, olha, todo mundo está falando, olha isso, aquilo. As convocações brasileiras, elas são um exemplo de que tem confusão. Sim. Vocês já ouviram falar de Fred? De Firmino? Não, mas olha, tem uns jogadores Douglas lá, ninguém conhece. Exatamente o que eu estou falando. Então, aonde é que Isso é até ruim, porque você não tem identidade. A seleção brasileira não é uma seleção que tem identidade com o país, primeiro ponto. Segundo ponto, os grandes repórteres da mídia esportiva nacional, eles assistem isso e ninguém fala nada. É verdade. Ninguém fala. Eu vejo lá vamos lá, na Bandeirantes, na Rede Globo, gente, Caio, Júnior, Casagrande, todos os jogadores importantes que sabem mais do que nós três aqui juntos. Sim, com certeza. De que não é possível você deixar aqui no país, por exemplo, um exemplo, o campeonato mais importante que acabou agora há pouco tempo foi o Paulista no Brasil, né? Então, quem foi o jogador de destaque do Campeonato Paulista, o melhor meia, o Lucas Lima, ele não está convocado. Paulo Henrique Ganso não está convocado. O Valdívia, do Internacional de Porto Alegre, é um craque, não está convocado. Aí eles aparecem com os nomes que a gente fica perguntando, quem é Firmino? Quem é Douglas? Quem é Fred? Aí acaba essa Copa América, esse cara o Douglas foi vendido por não sei quantos milhões. É isso que está acontecendo no futebol brasileiro. Você deixa no país gente que sabe jogar bola, que nós estamos vendo aí no Campeonato Brasileiro, sim, que vimos nos campeonatos regionais, no Gaúchão, no Mineiro, no Carioca, no Paulista, tudo fora da seleção. Bom, mas essa história só vem de encontro ao que nós já falamos, que é a questão da participação dos empresários no futebol. O Gilmar Rinaldi, que é empresário, está lá dentro da seleção. Oi, desculpa. Calma, não tem problema. Eu fico nervoso. Calma, todo mundo. Luciano tá nervoso. Falou em... Agora, só para registrar aqui, o presidente preso foi o presidente do Barcelona, o José Maria Bartomeu. Não é o não é o Sandro Rosell, mas o Ministério Público... o Ministério Público espanhol
indiciou o Sandro Rossell, ele pode pegar, além de fraude fiscal, ele pode ficar 7 anos preso. Mas é importante destacar que foi preso sim o José Maria Bartomeu, em razão também dessa negociação do Neymar. Mas ele é o quê? Ele era presidente do Barcelona, ex-presidente do Barcelona. Olha, o ex-presidente do Barcelona poderá ficar mais de 7 anos na cadeia. A Procuradoria Anticorrupção da Espanha pediu na segunda-feira, que foi no dia 23 de março, a prisão do Bartolomeu. E pediu também a do Sandro Rossell. Mas o juiz deve ter negado, né? Não, o presidente do Barcelona foi esse José Maria Bartomeu. Foi preso. Ele foi preso. Ele está envolvido e com pena de prisão pedida por pelo menos 2 anos. Agora, a questão não é nem... A questão assim, não há, diferentemente do Brasil, que nós vivemos uma sensação de impunidade, na Europa, e me parece que nos Estados Unidos também, as pessoas estão pagando. Aliás, em boa parte do mundo, né, Augusto? Tirando você, quando países, sai do país e vai visitar os outros, você vê que há lisura, decência. Você sabe que eu li uma matéria esses dias dizendo o seguinte: você pensa que corrupção só tem no Brasil, nos Estados Unidos também tem. Aí conta lá a história de uma história não, um fato verídico. O articulista retrata um caso de corrupção envolvendo a construção de uma ferrovia nos Estados Unidos, grupos econômicos e os políticos da época, né? E os dois foram punidos, tal. Sabe quando aconteceu isso? 1858. Puxa vida. O grande escândalo de corrupção americana, né, que envolvia o poder público e as empresas particulares, as empresas privadas, em 1858. Vamos começar o programa? Já dei meu boa tarde aos nossos telespectadores, a você, Luciano, obrigado pela participação, ao querido Paulo Eduardo Costa. Eu queria começar, conseguimos baixar a matéria do Jockey? Ainda não, né? Já? Vamos então fazer uma homenagem ao Paulo Eduardo Costa, que está aqui. Muito e obrigado. Que ontem... Foi domingo ou sábado? Foi domingo. Foi domingo. Ontem reinaugurou, vamos dizer assim, as tradicionais corridas no Jockey Clube de São Vicente. Não é isso, Paulo? É isso mesmo. São imagens de ontem, né? Porque, na verdade, o nosso jockey ficou durante muito tempo fechado, né? A administração dele se deu por gente que vinha de São Paulo e que assumiu a diretoria do nosso jockey, e ele ficou durante muitos anos sem atividades, né? Agora a nova diretoria resolveu reformá-lo, que não está um processo de reforma muito acentuado, até para melhorar as instalações e dar mais condições de receptivo, né? E ontem, pioneiramente, se restabeleceu as corridas, né? Agora, oportunamente, serão uma vez por mês. Ok. Então, a princípio, pretendemos depois fazer de 15 em 15 dias, todos os domingos, até competindo com o Jockey de São Paulo, que está mal das pernas. Então, nós ainda temos uma condição financeira satisfatória. Eles estão mal. Estão mal das pernas, estão muito ruins financeiramente. Então, a gente está aproveitando essa faixa de fragilidade de São Paulo e trazendo as corridas para cá, né? E agora compramos um equipamento novo de iluminação, que provavelmente vai ser a nossa redenção, porque poderemos fazer corridas à noite. Então, a ideia para o futuro não muito distante é fazer às sextas à noite e domingos à tarde. Quer dizer, estimulando... E com isso o crescimento da Vila Hípica... A pista é sempre de areia, né? Aliás, ela é famosa por isso, que chama-se pista prateada, né? Porque ela é feita de areia e com a iluminação noturna, por exemplo, ela clareia muito, ela fica muito... E para os cavalos é muito bom porque gera menos impacto. Okay. Né? Eles acabam tendo facilidade de exercitar, porque você quando corre na areia, e qualquer atleta sabe disso, você esforça muito mais a musculatura, e para desenvolvimento e aprimoramento desses animais é muito importante o exercício. E você estava me dizendo que vem animais de fora. Vem de todos os lugares. Nesse de ontem, por exemplo, nós tivemos cavalos de Porto Alegre, de Curitiba, do Rio e de São Paulo. Quer dizer, vieram desses 4 centros. Com apostas, Paulo? Com apostas, inclusive eu dei sorte pela primeira vez na vida e ganhei lá uma porcariazinha, me divertindo, mas era diversão. É lógico. Né? E nada ligado a jogo, jogatina. É uma Você sabe que nós tivemos um cronista esportivo, o Luciano conheceu, o que era fã. Aficionado por corridas de cavalo, que agora
eu tô tomando um remédio que me faz esquecer algumas coisas. Falamos né? dele ontem ainda. Eu também não me recordo. Ele mas faleceu agora. Eu isso. sempre encontrava com ele lá na Santa Cecília, participava muito do programa do Baixada Esporte. Que é um famoso Chico Anísio. Não, Chico Anísio chegou a ter cavalos aí em São Vicente, não é isso? Sim, Eu vi vários. Não, um cronista esportivo aqui de Santos, poxa vida, que tá me fugindo agora, tá na ponta da língua, como diria, mas e ele jogava naquela agência que tinha ali na Euclides da Cunha, isso, não sei. Aqui, ainda existe? Existe. É ligada ao Jockey Porque, de São Vicente? na verdade, as agências são espalhadas no Brasil e agora nós estamos buscando parceria com as internacionais para poder arrecadar também, né? Porque a pessoa aposta lá fora e a cota vem para o jockey, ok. o promotor, né? Como nós temos apenas 5 jockeys no país com carta patente, 5, e um deles é São Vicente, então nós temos que aproveitar e valorizar isso, porque não existem outros. Existem, como pista, né, nós temos aí em torno de 10 ou 12 jockeys clubes, mas com autorização formal para promover corridas, são apenas 5. E São Vicente é um deles. Então é um pecado você não estar desenvolvendo isso para a cidade, até por questão de turismo. Ontem, por exemplo, tinham dezenas de carros de São Paulo, da capital, viajando de Curitiba. Foi? Não foi, o prefeito não foi. Mas Puxa tinha muita vida. gente lá, vários secretários, e estava muito bom, estava muito simpático, inclusive. As corridas foram divertidíssimas e o clube preparado para receber. E evidentemente que assim, ontem foi uma corrida pioneira para a gente poder só encontrar os nossos erros e defeitos, mas a partir de agora a coisa vai estar bem azeitada e vai ser uma coisa grandiosa, tenho certeza, gerando recursos para a cidade e para a região. Sem dúvida. Porque ontem muitos vieram, se hospedaram, muitos vêm para consumir nos restaurantes da região. Você olhar pelo estacionamento do jockey, né? Só carros de gente que tem uma condição financeira boa, então realmente valeu a pena. Qual a sua opinião, Luciano? O jockey, todos os esforços para que o jockey volte a funcionar têm que ser incentivados e apoiados, né? Inclusive pelo poder público local. Aquilo é uma joia, a pista prateada é fantástica. Eu conheço bem ali, eu morei no jockey 40 anos, né? Então, de 64 a 2004. Com 40 aninhos ali, então eu conheço bem ali. Já foi considerado, espero que retome, mas já foi considerado uma das principais pistas, né? Na verdade, é uma das principais para treinamento e recuperação de animais que tenham lesões, em função do piso, justamente, né? E a nossa Vila Hípica, que agora também entrou no processo de reforma, ela tem a capacidade de receber em torno de 300 animais, quer dizer, 300 cavalos poderiam morar dentro do jockey. Hoje nós temos em torno de 70 cavalos morando lá. Mas a ideia agora, efetivamente, é ampliar esse universo grandemente. Até porque a diretoria está disposta a fazer o jockey funcionar, né? Aliás, vou te dizer mais, Augusto. São 5 cidades no país também que tem jockey e golfe junto. São Vicente é uma delas. Realmente são privilégios que as pessoas que não se dão conta de ter isso, né? Porque você escuta às vezes de um político outro dizendo, vamos vender aquela área e fazer um conjunto habitacional, vamos vender o golfe para fazer algum prédio, alguma coisa. O jockey chegou a vender parte da área, né? Uma área muito pequena, foram 30 mil metros, que foi vendido para uma universidade de Santos, até para construir lá um centro médico veterinário. Acabaram não preservando isso por uma série de razões e até colocaram de novo à venda essa área de 32, 36 mil metros. O restante, o clube está intacto, são 216 mil metros quadrados e o golfe 276 mil metros quadrados. Então... Luciano, a gente discute muito aqui, às vezes, a possibilidade de uma reestruturação da cidade de São Vicente, que vive um momento muito difícil, né? O ex-prefeito, aliás, o atual prefeito Billy fez uma reportagem no jornal A Tribuna recentemente, dizendo que ele pegou uma batata quente e que a situação era muito, muito, muito grave e que ele sabia que a população não estava reconhecendo o esforço dele. Você acompanhou, aliás, você acompanha, né, a história de São Vicente politicamente, foi vereador, presidente da Câmara, foi deputado estadual. A batata era tão quente assim? Mas em qual cidade que não é uma batata quente, né? Eu li a entrevista do sábado, e li a resposta também, dada pelo presidente do PSB. Eu achei engraçado a resposta e a entrevista, porque parece o sujo falando do mal lavado. Porque o prefeito dizer que a cidade tem dívida, pergunte para Maria Antonieta se ela não pegou com dívida do Guarujá, ou para Márcia Rosa, ou para o Paulo Alexandre, ou para o Mourão, ou para o Marco Aurélio, qualquer prefeito do Brasil, ele sempre, quando recebe uma prefeitura, ele recebe com dívidas. Isso é absolutamente normal. São as dívidas que são feitas ao longo dos anos. Mas justificar
o que está acontecendo em São Vicente, porque pegou dívida. Eu vou fazer uma pergunta. O Billy, quando se candidatou a prefeito, ele já estava na Câmara há 20 anos. Sabe o que é 20 anos de vereador? Sabe qual é a principal tarefa de um vereador? Fiscalizar o executivo. Então, quando ele se candidatou a prefeito, ele não sabia que tinha dívida. Aliás, ele foi secretário desse governo anterior, ele foi secretário de 3 pastas. Ele foi secretário de Turismo, foi secretário de Cidadania e Ação Social e foi secretário de Trabalho. Então, como que uma pessoa dessa, depois de 3 anos de governo, dele como prefeito, no terceiro, olha, eu não sabia que tinha tanta dívida. Assim, soa a um... Parece que ele quer dar um diploma de burrice para a população vicentina. Porque o que se vê na prefeitura é um caos total, e eu já disse aqui uma vez, eu tenho que repetir, porque muita gente pode não ter ouvido. A prefeitura de São Vicente, a cidade de São Vicente, ela é completamente viável. Ela pode sim, esse negócio de que São Vicente é pobre, é uma conversa para boi dormir. É uma mentira que, falada várias vezes, vira verdade. Uma cidade que tem um orçamento de 940 milhões, que é o orçamento de 2015, que dá algo em torno de 80 milhões por mês na conta da prefeitura, dizer que é pobre. Mas por que não está conseguindo pagar os professores e o pessoal das creches? Você quer saber? Quer saber por que não está pagando? Porque ele tem outras prioridades para pagar. Eu vou falar devagar. O prefeito Billy não paga as creches, não paga as APMs há meses, porque ele tem outras prioridades para pagar, porque o recurso está lá. Dinheiro para pagar professor é dinheiro carimbado. É dinheiro que está... Na onde esse dinheiro? Está nos 25% do orçamento. E ainda recebe do Fundeb para pagar os professores. E aí ele não paga, porque ele está pagando outras coisas, que é de interesse dele. Então isso é gravíssimo. Tem escola e creche, eu vejo as respostas da prefeitura, quando a prefeitura responder, eu vou dar uma dica aqui, quando a prefeitura responder alguma coisa, nós estamos atrasados há um mês, ela responde, né? Faz um mês que está atrasado. A imprensa geral tinha que ir nas escolas e perguntar há quanto tempo que está atrasado. Sabe há quanto tempo está atrasado várias escolas e creches? 7 meses, 8 meses. Meu Deus do céu. É que aí tem que explicar o que está acontecendo. As escolas têm uma receita. Então as diretoras, no sacrifício, no amor ao que fazem, as diretoras, quando eu digo as diretoras, é as diretoras, assistentes de direção, professores, funcionários, pais, eles fazem eventos para arrecadar dinheiro. Fazem a festa junina, fazem uma série de... da Páscoa e tal, e arrecadam lá, vendem bolo, vendem pipoca, algodão doce, essas coisas. E arrecadam. Aí com esse dinheiro que elas arrecadam, elas fazem a manutenção das escolas. Elas acabam pagando o salário dos funcionários. Então elas acabam fazendo o papel da prefeitura. Então tem escola lá, claro, tem 8 meses atrasado o pagamento. E que não tem mais como pagar. Isso pode fazer uma CPI, uma SEV, ou um Ministério Público fazer uma pequena investigação, ou um ofício pedindo o cronograma. O Luciano está... O Ministério Público, se tiver alguém nos ouvindo, faça um ofício pedindo o cronograma de pagamento das creches e escolas do município. Aí vamos ver. Quanto tempo está atrasado? Está parecendo aquele médico na UTI, né, que tem lá diversos pacientes, ele escolhe quem vai viver e quem vai morrer. Aí o médico ainda salva alguém. No caso de São Vicente, estão matando todo mundo para pagar coisas de interesses obscuros. Puxa vida. Exatamente isso. E aí o prefeito vai para o jornal e fala assim, olha, não temos dinheiro. Gente do céu, já pensou se todos... A crise só bateu em São Vicente. Não é incrível? Não é engraçado isso? O prefeito falou assim, nós estamos aqui em obra com o VLT e com a Ponte Pêncil. Gente, a Ponte Pêncil e o VLT é obra do Estado. Mas também é um problema, né? Porque essa Ponte Pêncil, pelo amor de Concordo Deus, com você. não abre. Ela está encantada. Está encantada. Na verdade, ela está desde os 98 anos para ser aberta. 99, 100, 101 agora, vamos para o 102 e nada. É melhor esperar a Ponte Pêncil 105. é um número redondo. Né? A Ponte Pêncil tem vários agravantes, entre os quais ela travou o progresso marítimo de São Vicente. Sem ela dúvida. matou. Mas é uma obra do Estado,
O VLT é uma obra do Estado. Tem eu já trouxe no programa uma ocasião uma pessoa que tinha um projeto para levantar, acho que em 2 metros. Aliás, é um projeto antigo que já pensava em levantar para poder possibilitar o turismo náutico. E que não perderia a história da Ponte Pêncil. Há a presunção agora, inclusive, de tirar, nessa reforma, de tirar aquele encanamento que existe embaixo dela, tentando levantar um pouco em função da ausência do encanamento, que seria uma coisa de aproximadamente 1 metro que você conseguiria. E isso já ajudaria muito, na verdade. Né? O que nos chama a atenção é o fato dessa reforma não estar sendo acompanhada pela municipalidade. Isso está me preocupando. Porque você sabe que nos dados históricos que eu tenho no Instituto Histórico e Geográfico, diz que a ponte levou 2 anos e meio para ser construída imediatamente após a chegada do instrumento. Está 10 para ser reformada. Exato, quase 4 ela está parada para ser reformada. Então é uma situação que você diz... Mas ela já teve uma reforma anos atrás, uma reforma provisória. É que parece-me que agora encontraram alguns problemas na parte de sustentação, então tiveram que refazer. Mas isso deveria ter sido feito num laudo técnico preliminar antes da reforma, né? Aí começam os famosos aditamentos ao projeto original. Mas o município deveria estar pressionando. Exatamente, porque a população do Parque Prainha, daquela região ali, do Japuí e do Parque Prainha, está sofrendo muito. Para você hoje ir até, por exemplo, sei lá, algum restaurante... Eles já se sentiam como moradores da Praia Grande, agora eles têm certeza. Completamente, porque você, curiosamente, para ir até lá, tem que pegar a estrada, ir até a frente do shopping da Praia Grande, lá você retorna, ou seja, o trajeto que levaria 50, 100 metros... Eu tenho alguma... Hoje não mais, mas na época da Santa Cecília eu tinha muitos telespectadores lá na Prainha, e eu me lembro uma ocasião que tinha um abaixo-assinado de tanto que as pessoas estavam sofrendo com o descaso da administração de São Vicente, que queriam passar para a Praia Grande. É verdade. O Japuí, Parque Prainha, eles estão numa situação absurda. Mas vamos recapitular aqui, que é bom levar informação. A Ponte Pêncil, ela tem que ser reformada, ela tem que ter uma vistoria para reforma a cada 10 anos. E em 2010, a prefeitura tinha que ter feito essa pressão em cima do DR. Eu alertei na época o prefeito, que era o Técio, e não foi feito. Não houve. As reformas eram assim, 1960, 1970, 1980, 1990, sempre assim, de 10 em 10 anos. E o que aconteceu em 2010? Não teve. E aí foi enrolando isso. E aí fizeram lá uma inspeção, que é um laudo preliminar, de que tinha que fazer a reforma e que custaria 24 milhões e 800 mil reais. E começou-se a obra... houve a licitação, ganhou uma empresa, começou a obra. A empresa, por incompetência, por falta de fiscalização da prefeitura, começou a prorrogar e postergar a obra. E aí começou a chamar a atenção da mídia, claro. E com razão, os moradores reclamando com razão. E aí vai, não, mas é o cabo, nós temos que mexer no cabo, isso já estava programado. Isso houve. Sabe quanto é que está hoje na placa lá, o valor da obra? Quase 34 milhões de reais. Foi aditado em mais de 25%. Nossa. Tem alguma coisa errada. Tem. Porque o aditamento de uma obra, vocês sabem, que pode ser no máximo 25%. Então é tudo isso que está errado e que tem que ter a prefeitura para fazer a cobrança, como é o caso do VLT. Em São Vicente, da Mascarenhas de Moraes, em direção à Ponte dos Barreiros, o VLT está parado. E aí vem aqui o governador, terça-feira passada, deixa eu registrar aqui que eu adoro o governador. Eu sou fã do governador Alckmin, mas ele veio aqui inaugurar um trecho do VLT. Inauguração de obra, o que você presume como inauguração de obra? Que você inaugurou, tirou a faixa, as pessoas vão começar a usar. Sim. Não, as inaugurações... Olha, eu vou dizer inauguração que não está funcionando. Não funciona. E eu fico triste com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, porque eu sei que não é culpa dele, mas como o próprio Paulo Eduardo falou, o município tem que interferir no caso da Ponte Pêncil, claro que sim, naquele assunto que ele... Mobilidade urbana. Então... A cidade de Santos, em razão do VLT, ficou totalmente engessada. Não é? E aí vem, toda semana ou vem o cara da MTU ou vem o secretário de transporte, não tenho nada contra também, e vai inaugurar. Quando você pensa que vai funcionar... Agora, uma crítica que eu quero fazer ao governo do Estado, puxa vida, podiam ter incluído a área continental no VLT. Aliás, era uma obrigação incluir a área continental de São Vicente no projeto do VLT. E não fizeram por omissão do governo do Estado, que não quis reformar a Ponte dos Barreiros, que está caindo, não pode passar caminhões. Enfim, o município é conivente, e se acontecer um acidente, tem que processar o prefeito Billy, porque está sendo omisso, e o governo do Estado também,
que não pôs o VLT lá porque a ponte não aguenta. A verdade é essa, todo mundo sabe disso. Então, o VLT, ele tem que passar pela área continental. Aí o que acontece? O prefeito atual, o Billy, ele está entrando numa onda do seguinte, porque cada um puxa a brasa para a sua assadinha, né? Ele também tá nem o Mourão, claro, temos que passar o VLT pela Praia Grande, mudando o nome para BRT, né? E pela pista e tal, e aí da Praia Grande vai Mongaguá, Itaém, Peruíbe, e aí vai. Só que é o seguinte, se você colocar o VLT pela Praia Grande, você primeiro que já não é mais VLT. Já teria que mudar o nome, porque seria veículo sobre pneus. Já não era mais sobre trilho. Porque o trilho, ele vai para o São Vicente, sabe até onde vai essa linha férrea? Isso vai até Iguape. Sim, mas não era muito difícil ter reaproveitado. Mas isso não tá definido. Isso é uma discussão política que vai depender do prefeito de São Vicente e lá no governo do estado, na Secretaria de Transportes Metropolitanos, e fala, olha, o VLT ele tem que seguir o trajeto que é do trem. Sim. Não pode mudar para... E outra coisa, muda o trajeto para a pista, o que vai acontecer? Você vai congestionar a pista, gente. Eu sei, meu querido, mas eu só vou retratar aqui. Era TIM, Transporte Intermetropolitano. Aí o Mário Covas, por informações passadas a ele, disse o seguinte, vamos acabar com o TIM, porque tem muita gente pulando... Eu me lembro exatamente, ninguém está inventando isso. Na época, uma dos motivos foi porque as pessoas pulavam a catraca lá na área continental de São Vicente e não pagavam passagem. Acabaram com o TIM. Aí criou, depois, os 31 milhões que foi vendido a área para o Pão de Açúcar, esse dinheiro vai ficar depositado e vai ser investido na construção de um novo modal de transporte. Ainda bem que não contaram com os 31 milhões, né? Porque custou quase 1 bi. 31 milhões não ia dar nem pro cheiro. Então, eu tenho que fazer um intervalinho, a gente continua no próximo bloco. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep com diversos cursos, o www.grupoincatep.com.br. Luciano, você foi convidado para o aniversário do Eduardo Filete hoje? Não, meu amigo não me convidou, não. Que coisa, hein? Olha, então, eu também não fui convidado. Também não foi? Hoje, Eduardo Filete completando 55 anos, tá fazendo 55 anos, já tá virando ali o cabo da Boa Esperança, viu, Paulo? E ele vai promover uma grande churrascada lá na Clínica Filete a partir das 3 horas da tarde. Quem quiser pode ir, muita carne. Já leva o animalzinho de estimação para fazer uma consulta. Já leva, claro, ele faz uma consulta. Vai fazer isso, ele vai fazer um dia grátis. Todo mundo que for, atendimento grátis. O Eduardo, que é um querido amigo, tem que se preparar agora, porque ele acabou de falar isso em público e tá ao vivo, quer dizer, o Eduardo, é melhor você comprar ingresso, arranjar convite. 3 horas da tarde. E o Filete ligou, eu já tinha até preparado aqui, que eu não estava conseguindo lembrar o nome do Vitor Moran. E, para minha felicidade, eu tive o prazer de conhecer o Vitor Moran, uma pessoa, primeiro, muito franco. Fica aqui um abraço ao Eduardo Filete, que nos lembrou o nome do Vitor Moran, grande cronista esportivo, e que era apaixonado pelo turf. Era apaixonado, cavalos, isso mesmo. Estava sempre lá no isso jockey, mesmo. E encerrou de forma abrupta, com 72 anos, o trabalho como cronista esportivo. E a sua última participação foi aqui na TV Com, no Radar Esportivo, com o capitão Paulo Alberto. Temos até aqui uma foto com toda a equipe. Fica aqui um abraço de coração ao Paulo Alberto, que, sabendo da dificuldade do Vitor Moran, chamou o Vitor Moran para integrar a equipe do Radar Esportivo. Então, ficamos aqui só para lembrar o Vitor Moran. No bloco anterior, nós estávamos falando de um problema. Eu estava aqui nos meus desabafos do VLT e lembrei da área continental e falei aqui da Ponte dos Barreiros. E o Paulo, no intervalo, falou: olha, eu passei... Você passou por baixo da ponte? Eu passei de barco embaixo da ponte, e o comprometimento dela é muito grave, mas muito grave. Eu já alertei, inclusive, já mandei até um ofício ao prefeito comunicando isso, pedi alguém tomasse providência, cheguei a falar até com o jornalista da Tribuna, o Vitor Miranda, que vai fazer lá alguma coisa, ou ia fazer alguma coisa, mas parece que tem que se fazer, preciso de alertar, porque a preocupação é que a ponte, pelo lado de baixo, havia as ferragens bem expostas, muito expostas, e está cedendo, literalmente cedendo. E quando você passa de carro, quando você passa de carro por cima dela, qualquer pessoa vai sentir que ela tem um desnível, ela sobe de novo, ela dá outro desnível, ela não está plana, ela não está uniforme. E atende uma população, eu calculo que lá 500 mil habitantes, ou 400 mil habitantes daquela área. Quantos habitantes tem? Não, 120 mil, né? Não é menos, na verdade, mesmo 100 mil. Bom, que sejam 100 mil pessoas, são 100 mil pessoas. Mas a conta que o Paulo está fazendo é certa.
porque passam pela ponte. Ah, bom, isso sim, o pessoal de Praia Grande usa. Sim, não, e a pessoa que vai e vem na hora do almoço. Então deve ser um volume de tráfego extremamente alto. Independente de quem passa pela ponte, independente da população moradora dos 11 ou 12 bairros lá da área continental. Luciano, eu vou te pedir uma gentileza. Eu vou arrumar aqui, porque eu fico olhando na TV, pronto. Você é tão bonito. Personal style. Agora sim, agora ficou bom. Meu personal style. Fale. Independente da quantidade de pessoas que moram na área continental, é fundamental arrumar a ponte dos Barreiros. Eu não sei se a ponte dos Barreiros está segurando a linha do trem, ou se a linha do trem está segurando a ponte dos Barreiros. É verdade, porque tem uma linha do trem, a linha férrea passa do lado da ponte. Então, elas estão coladas. Agora, ninguém sabe quem está segurando o quê. Já está proibido o tráfego de caminhões com mais de 2 eixos lá. Agora, daqui a pouco, se aquele negócio cair e der um acidente, sabe de quem vai ser a culpa? Da prefeitura e do governo do estado. E, se não me engano, aquela ponte está sob jurisdição do DR. É muito sério isso, porque a situação é bem crítica e se ninguém fizer absolutamente nada, no termos de laudo técnico, de tentar verificar o que está acontecendo, o risco dela cair é muito grande. Mas eu vou mais longe, viu? Desculpa, eu não quero criar nenhum tipo de inconveniente aos convidados, mas particularmente a omissão deste atual governo é grave. Porque um governo que se preze, aí não pode dizer, mas o outro também não faz. Eu não estou falando do outro, estou falando de quem está no governo. Não é? Quem está no governo tem que tomar as atitudes. Mas não é porque esse papo também é de responsabilidade do fulano, Só que quando tiver um acidente lá, as pessoas vão para o CREI. Se tiver um acidente lá, as pessoas vão para Santa Casa, ninguém vai para São Paulo. Então, a Prefeitura de São Vicente é sim responsável. Não tem lá uma Secretaria de Obras? Afinal, tem quantas secretarias? Tem mais de 30 secretarias ou 20 secretarias. Não tem uma secretaria que poderia ir lá um técnico e dizer para o governo do estado, olha, ou para o DR, olha, a situação é grave. Claro que tem. Óbvio que tem. Agora, precisa ir. Precisa fazer, precisa ter atitude. Porque depois, até para se isentar. Sim, o administrador, minimamente inteligente, ele faz o ofício, tira a foto, faz um laudo, né? Um laudo. Encaminha para a Casa Civil, para a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, para o DR, encaminha para todo mundo e dá ciência à mídia local. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu fiz a minha parte, não é a minha responsabilidade reformar a ponte, mas a minha responsabilidade enquanto prefeito eleito pela população de São Vicente é de preservar a vida das pessoas de São Vicente e de quem passa na ponte. Então, está avisado o governo do estado. Se amanhã der um problema, de quem a culpa é do governo do estado. Aliás, nós falamos agora há pouco do CREI e eu me lembro da condição muito precária que o CREI está operando. E eu fico pensando que o São José, o Hospital São José, que é da prefeitura, que está ali, devia atender a população, porque ele não tem fins lucrativos, eu faço parte da Irmandade do hospital, tem para pronta ocupação 130 leitos. Eles estão prontos para serem ocupados. É que a Irmandade não tem recursos para fazer isso funcionar. A municipalidade poderia perfeitamente injetar recursos e fazer esses 130 leitos estarem operosos de imediato. Porque se você não sabe, o lado esquerdo do São José, quem o vê de frente, tem a maternidade, que hoje é ocupada pela prefeitura, e o governo do estado vai criar lá o AME+, né, um ambulatório médico de especialidades, usando as outras 2 alas laterais. O hospital ainda atende particularmente, aliás, muito bem, diga-se de passagem, tem lá uma área privada, mas o lado direito do hospital inteiro, que é fronteiriço à Rua 15 de Novembro, está abandonado. Tem lá condições de ocupação, tem os leitos, tem as camas, precisaria de uma pequena reforma e de uma injeção financeira que desobstruísse um pouco esse sobrecarregado CREI, que está ainda numa situação bastante precária, porque ele atende a população de toda a região, efetivamente. Eu não entendo como não tem ninguém com visão para poder verificar essa condição do São José e efetivamente dizer, vamos então tomar conta desse pedaço e fazê-lo funcionar, porque o hospital está lá, no centro da cidade, e é um hospital com centro cirúrgico, com 9 salas de centro cirúrgico, ela está disponível para poder fazer alguma coisa. Isso aí é uma coisa que eu já venho falando faz tempo. É verdade. Né? O prefeito inventou uma história, junto com o governo federal, é o seguinte, vamos inventar aqui um fantoche. O que é um fantoche? Vamos contar uma história. Olha, vamos fazer, que nem aquele negócio de PAC 1, PAC 2, PAC 3, né? Nem pagaram ainda a conta do PAC 1, já estão falando em PAC 3 e PAC 4. Para quê? Para criar uma expectativa futurística. São Vicente é a cidade da Baixada que tem a maior necessidade de leitos.
Então o prefeito vendo isso, o que ele falou? O prefeito é marqueteiro. Vamos fazer um hospital regional. Ele fala assim, vamos fazer um hospital regional aqui no Bitaru, Só lá que, no centro de convenções. Na minha terra tem outro nome, isso não é marqueteiro, não. É o quê? Então ele foi lá e o que ele fez? Ele abandonou o centro de convenções, que é um equipamento importantíssimo, não só para São Vicente como para a região. Está destruído. Está destruído, para pôr abaixo para construir um hospital. Só que não há recurso para isso. Fala-se, alguém aí, não sei quem foi no meio do caminho, que falou que vai custar 150 milhões. Né? Só que, olha, na aí prática... Aí com 25% de aditamento... Vai para 180. 180 não, 200. Então, na prática, se isso um dia desse certo, isso ia ficar pronto daqui a 7 a 10 anos. Certo? Até ter uma sincronia, até acertar tudo entre o Estado e a União. Até isso estar aprovado no orçamento do Estado, porque isso tem que estar aprovado, não é assim. Não se fala em fazer um hospital e tira o dinheiro de algum lugar. Não brota. Então isso tem que estar dentro da previsão orçamentária do Estado, e não está. Nem da União. A solução, e se fosse fazer um hospital regional, que eu sou a favor, mas tem que ser feito na área continental de São Vicente, porque se é regional, você pegaria a área continental de São Vicente, Cubatão e Praia Grande. Porque na ilha de São Vicente já tem um hospital regional, que é o Guilherme Álvaro, que está localizado em Santos, mas está dentro da ilha de São Vicente. Sim. Então você teria que fazer um fora da ilha. Bom, qual é a solução rápida, prática e imediata? E inteligente. 2 alas do Hospital São José, que é essas que o Paulo Costa localizou, para as pessoas entenderem, vizinha à Rua 15, que estão prontas ali. O que precisa fazer lá? Uma pequena reforma. É uma pequena reforma. É verdade. E nada além disso. É uma reforma que não vai passar de 300 mil reais contra uma conta de 150 milhões para construir. Nós estamos falando em construir um hospital. Depois nós temos uma outra conta. Vai levar 10 anos, né? Vai levar 10 anos e que depois de construir o hospital, o que tem que fazer? Equipar o hospital. Sim. Quanto vai custar para equipar o hospital? 100 milhões? Mas sabe qual é o problema? O Billy não está preocupado. Porque ele não vai estar mais lá. É lógico. Ele não vai estar mais lá. Vai para Miami, Orlando, que tem um sistema de saúde adequado, que qualquer problema ele vai ter especialistas lá. Tu acha que ele vai estar preocupado? Porque só fica preocupado quem mora na cidade. Isso. Se você sofrer um acidente, ou se você passar mal, ou se um parente meu precisar, o primeiro atendimento é o que conta. E o primeiro atendimento hoje em São Vicente está deficitário porque não tem vaga. Exatamente. Por isso que tinha que fazer no São José, e inclusive porque há a disposição da Irmandade do Hospital São José de fazer a parceria. Sim, então você usaria lá os leitos. O centro cirúrgico de São José tem mais de 1.000 metros quadrados. Augusto. Está no centro da cidade. Eu fiz uma emenda para lá. Salas moderníssimas. Eu fiz uma emenda para o Centro Cirúrgico de São José de 500 mil reais para a reforma e uma outra de 300 mil. A de 300 mil o prefeito Billy perdeu. Não foi o hospital, tem que deixar claro, porque o dinheiro não vai para o hospital. Quando a gente fala assim, eu fiz uma emenda para reformar o centro cirúrgico e foi reformado, funciona assim, a prefeitura recebe o recurso e ela contrata a empresa que vai fazer a reforma. Não é responsabilidade da Irmandade, é da prefeitura. E a prefeitura conseguiu a proeza de perder 240 mil reais do recurso, teve que devolver ao Estado um cheque devolvido ao Estado, porque não teve a competência de concluir a obra. Eu tenho amigos lá em São Vicente, algumas pessoas têm me dito que o Billy está bravo comigo. Eu peço, Billy, em nome de Jesus, não fique bravo, porque infelizmente são seus atos que me fazem ficar com indignação. Eu estou lendo agora uma notícia que me entristece ainda mais. Eu até tenho pena do Hélio Marques, que eu conheço, uma pessoa assim que me consta, Hélio da Costa Marques, um médico idôneo, correto. E que coitado, puseram ele, tem coisa que não é prêmio, né? É castigo. Deram para ele a presidência da CAPEP. E de acordo com o Jornal Diário do Litoral, os cerca de 5.500 servidores municipais da Prefeitura de São Vicente e seus dependentes, são 11.500 pessoas, correm o risco de ficar, aliás, estão sem atendimento médico nos principais hospitais, laboratórios e clínicas credenciadas pela CAPEP de São Vicente. Tudo em razão dos atrasos nos repasses da Prefeitura à entidade. A própria Santa Casa deve suspender o atendimento por falta de repasse. O que me chama a atenção,
De acordo com a matéria, a Caixa de Pecúlios não conta com fonte de renda própria. Ela custeia os atendimentos graças à destinação de 3% dos vencimentos dos servidores municipais. Então, 3% desconta do salário do funcionário. Sim. E uma contrapartida no mesmo valor, 3%, que seria dada pela prefeitura. Mas nenhum nem outro mandam. Nem o que desconta do funcionário, que é do salário dele, e nem os 3% que a prefeitura deveria aportar de acordo com o presidente da entidade. Ele está desesperado, diz que é um valor aproximadamente de 1,5 milhão e que não vem recebendo desde março. E aí nós temos que saber quem está mentindo, se é o prefeito Billy ou se é o Dr. Hélio da Costa Marques. Porque, de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, está em dia o repasse, só não foi pago o mês de abril, porque ele é pago em maio. Mas tem que avisar os caras que nós estamos em junho. Hoje é dia 29 de junho. Não, como mas é que tá em e dia? outra coisa, o doutor Hélio diz que não recebe desde março. É pior ainda. A prefeitura diz que não pagou só o de junho, que pagaria em maio. De qualquer maneira, a gente está rindo, só que 2 unidades da Policlínica Ipiranga deixaram de atender os servidores desde segunda-feira passada em razão da falta de pagamento. Mas o que me deixa preocupado, e isso eu acho, vou falar uma bobagem aqui, quem quiser me processar, fique à vontade. Quando você desconta, é a mesma questão do INSS dos funcionários. Quando você desconta 3% do salário e não repassa, é a apropriação indébita. Se ele descontou 3% do salário e não mandou para a CAPEP, o prefeito Billy está cometendo um crime. Exatamente. Porque ele não passar a parte da prefeitura é uma questão técnica. Agora, ele descontar do salário dos funcionários um dinheiro que era do funcionário e não mandar para a CAPEP... É improbidade administrativa, é apropriação indébita, crime previsto na lei. E que isso tudo teria que estar sendo cobrado pela Câmara de Vereadores e pela própria CAPEP. Né? Teria que oficiar o Tribunal de Contas do Estado, teria que oficiar o Ministério Público, né, para que, olha, está acontecendo isso. Mas esse cargo é indicação do próprio prefeito. Fica até numa situação agora, difícil, Isso. Olha, eu fico triste porque eu conheço, não profundamente, mas conheço o doutor Hélio e sei que é uma pessoa seríssima. Eu imagino... E altamente idôneo, correto. Imagina a sensação que ele esteja passando. Eu conheço muito bem, sei da idoneidade dele. Eu imagino da que ele não deve estar, até como médico humano que é. E é isso que é engraçado. A Secretaria de Imprensa, que é nomeada pelo Billy, dá uma informação e o presidente da CAPEP, que é nomeado pelo Billy, dá a informação que para mim é real. Para mim essa é real. Peço perdão aos meus amigos da assessoria de comunicação de São Vicente, mas eu acredito no doutor Hélio. Eu também. Por incrível que pareça, eu também. Porque você está devendo 1 milhão e pouco, né? 1,5 milhão é o que deveria repassar. Ele diz que não recebe desde março. Portanto, março, abril, maio, junho, são 4 meses. São 6 milhões. Mesmo que eles não tenham pago maio, abril, que é referente a maio, que paguem em maio, enfim, tem mais de 2 meses de atraso. Não dá para segurar. Aí, eu não tenho certeza absoluta, porque a gente não pode dominar todas as áreas da prefeitura, né? Mas parece que o dinheiro vai para a Caixa e da Caixa vai para lá. Teria que ir para a Caixa de Previdência e depois ir para lá. É alguma coisa assim. E aí a Caixa recebe e também não repassa. Mas também não repassa porque não recebe todo o que tem direito. É uma confusão. Ali, amigo, ali a confusão é total e generalizada. Eduardo, a gente fala tanto das coisas que estão acontecendo na cidade de São Vicente, eu tenho um carinho grande, porque a minha audiência em São Vicente sempre foi muito grande, as pessoas sempre nos participavam dos problemas, né? E o que me deixa mais indignado é a mentira, né? Porque admitir os problemas e admitir que está a falta de cronograma, vá lá. Agora, as respostas são, não tem dinheiro, pobrezinha, São Vicente é pobrezinha. Eu tenho um imóvel em São Vicente, não posso admitir
que eu more, que eu sinta uma cidade pobrezinha. Essa expressão, coitadinha, é uma cidade pobrezinha, que o prefeito vem ao público, vem na imprensa sempre diz, São Vicente, nós somos muito pobrezinhos. Você é pobrezinho, Paulo? Eu acho que todos nós somos pobrezinhos de ideias, de soluções, talvez, pobre, né? Porque não, a gente o sentimento de humanidade, não estou falando financeiro, né? O sentimento de pobrezinho. Instituto Histórico Geográfico é pobrezinho? Olha, na verdade, em termos de patrimônio histórico, ele é muito rico. É rico, né? Você estava dizendo 10 mil livros na biblioteca. 10 mil livros e edições raríssimas. Eu estava dizendo a você que encontrei agora, anteontem, Charles Darwin, A Teoria das Espécies, escrito em francês, e numa edição original de 1880. Então, assim, essa é uma das obras, tem dezenas de obras famosíssimas e importantíssimas. Você está fazendo uma recapitulação. Sim, agora a nossa equipe entrou no sentido de identificar as peças históricas principais, né, relacionar todos os livros para, evidentemente, terem o valor merecido, as obras de arte, os patrimônio histórico, porque o Instituto Histórico de São Vicente, por ter sido um dos primeiros fundados no país, ele abriga todo o nosso acervo histórico, desde Iguape, praticamente, até São Sebastião, Ubatuba. Então tem muita coisa importante lá que não estava tendo dado a merecida atenção. A partir de agora, até com a restauração do próprio imóvel, que era a casa do barão Pritzelwitz, Kurt von Pritzelwitz, e dentro da propriedade tem a casa que pertenceu outrora ao Coronel Lopes, José Lopes, que dá o nome à Praça do Correio na cidade, né? A casa do Coronel Lopes foi construída em 1865, ou seja, tem aí 150 anos pelo menos, e a casa principal é datada de 1890, com algumas reformas que foram feitas em 1929, depois em 50. Naquela casa foi onde se instalou a primeira clínica cardiológica do Dr. Francisco Jarussi, à época, pioneiríssima nos transplantes, inclusive, de coração e essas coisas. Assim, há uma relevância histórica muito grande para aquele espaço físico, né? Não só o arquivo histórico, mas tudo que ela oferece. O barão Pritzelwitz, por exemplo, aí dizem as boas ou as más línguas, de que ele era um espião alemão e que na Segunda Guerra Mundial ele mantinha na parte de trás, onde hoje estão os escoteiros, um rádio amador onde ele fornecia informações às tropas alemãs. Ele aqui, privilegiadamente no Brasil, vendo os jornais, os rádios, a televisão, então ele efetivamente mandava para lá as informações, por isso que ele foi convidado a deixar São Vicente e foi meio que deportado, se é que se pode usar essa palavra, para Limeira, onde ele tinha uma fazenda de café, e ele perdeu o direito à propriedade, que depois foi vendido a uma senhora de uma família argentina, consequentemente depois ao Jarussi, por consequência à Caixa Econômica Federal, e hoje é aquela casa tombada pelo Condefat, não pode ser tanto a cobertura vegetal quanto a casa tombada pelo Condefat, fazem parte do patrimônio histórico do país, né? Então elas estão sendo restauradas mesmo agora, e a nossa responsabilidade como Instituto Histórico é de resgatar todo esse processo histórico e renovar tudo isso, porque ela tem jornais de 1870, tem livros de 1840. Olha quanta coisa a gente falou importante hoje em São Vicente. Jockey Clube, Instituto Histórico e Geográfico, Golf Clube. Sim, né? O nosso São José, a nossa Irmandade, a nossa Santa Casa. O prefeito Billy, o senhor não conhece a cidade, esse é o problema. Então o senhor não conhece a riqueza de São Vicente, por isso o senhor acha que São Vicente é uma cidade pobrezinha. Luciano, muito obrigado pela participação. Desculpe, hoje eu estava meio ácido. Imagina, eu agradeço o convite, para mim é tudo bom. Desculpe o acidente com o copo aqui, quase que eu derrubei o copo aqui hoje. O problema, apesar da falta d'água, foram algumas gotas, mas se me quebra o copo ia ser um problema danado. Paulo Eduardo Costa, eu convido você para uma festa junina essa semana. Tá bem, vai ser um prazer, estaremos com a mesma... Eu ia falar, eu ia fazer com o mesmo tom dele. Mas, Augusto, é muito importante nós estarmos aqui discutindo, porque a gente, embora esteja aí com as nossas críticas, a gente levanta a população para se pensar um pouquinho, claro. Né? É importante essa reflexão, porque a gente está aqui para oferecer ideias. A gente deu sugestões. O Luciano, muito brilhantemente, deu ideias e sugestões e apresentou para a gente de maneira muito clara como é que funciona o organograma da municipalidade. É importante a população, não só de São Vicente de Santos, de Cubatão, de Guarujá, de Praia Grande, saber exatamente o que está acontecendo para a gente poder encontrar soluções para os nossos principais problemas. É verdade. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.